Um homem negro ofereceu o seu casaco a uma mulher tremendo de frio na paragem de autocarro, sem saber que ela era uma diretora executiva que mudaria a sua vida para sempre. Ele só tinha um casaco para enfrentar o inverno mais rigoroso em décadas, mas mesmo assim decidiu dá-lo a uma estranha tremendo de frio na paragem de autocarro. O que Leon Reynolds não sabia era que este simples gesto de bondade não só aqueceria uma estranha naquela noite, mas também acenderia uma reviravolta que transformaria completamente a sua vida, devastada pela injustiça. O vento cortava sabia, era que esse simples gesto de bondade não só aqueceria uma estranha naquela noite, mas também daria início a uma reviravolta que transformaria completamente a sua vida devastada pela injustiça. O vento cortava como uma lâmina pelas ruas de Westridge, uma cidade conhecida pelos seus arranha-céus e pelo fosso entre ricos e pobres. A neve caía incessantemente, transformando o betão num tapete branco que escondia a sujidade da metrópole. No pequeno abrigo da paragem de autocarro da Avenida Windsor, Leon Reynolds, 38 anos, segurava com força contra o peito uma pasta surrada que continha os últimos vestígios da sua brilhante carreira como arquiteto. 6 respostas negativas, 6 portas fechadas sem explicação, 6 olhares que mudaram de expressão. Reynolds, 38 anos, segurava com força contra o peito uma pasta surrada que continha os últimos vestígios de sua brilhante carreira como arquiteto. 6 respostas negativas, 6 portas fechadas sem explicação, 6 olhares que passaram de interessados a suspeitos assim que ele entrou nas salas de entrevista. A mesma história se repetia desde que Victor Dalton, seu ex-chefe, espalhou o boato de que ele havia roubado projetos da empresa. Uma mentira, uma acusação sem provas. Um homem negro, talentoso demais para o conforto de seu superior branco. O relógio digital no poste de luz marcava 9h37, talentoso para o conforto dos seus superiores brancos. O relógio digital no poste de luz marcava 9h37 p.m. O último autocarro para o subúrbio onde ficava o pequeno quarto alugado que ele agora chamava de lar, estava atrasado. Leon ajeitou o único casaco que ainda tinha, um presente do seu filho. Ele no último aniversário dele antes de um menino de 12 anos se mudar para a casa da avó, até que ele conseguisse se reerguer. Ele tinha feito uma promessa que parecia cada vez mais distante, a cada entrevista fracassada. Quando ela apareceu, era uma mulher de cerca de 40 anos, vestida com roupas que certamente custavam mais do que o aluguer de 3 meses dela. Saltos, altos, alfaiataria impecável, mas sem casaco. Ela caminhava apressadamente, claramente deslocada naquela parte da cidade. O carro de luxo dela, estacionado do outro lado da avenida, tinha fumo a sair do capô. A mulher batia os braços contra o corpo, visivelmente trêmula, enquanto verificava nervosamente o telemóvel. Leon observava em silêncio, fazendo cálculos mentais. O casaco dele contra o frio a que estava habituado. Com licença, disse, ele aproximando-se da mulher. Fazendo cálculos mentais, o casaco contra o frio a que estava habituado a suportar. Com licença, disse ele aproximando-se cautelosamente. Ele viu a expressão no rosto dela, aquela expressão de apreensão que sempre tinha quando se aproximava de alguém. Parece ter frio. Quer usar o meu casaco enquanto espera? Ela hesitou, surpresa. Obrigada, mas não posso aceitar. Você também está à espera no frio. Estou habituado. Leon deu um sorriso cansado. Além disso, tenho a impressão de que não costuma esperar nas paragens de autocarro. Algo na voz dele fez com que ela olhasse mais de perto. A dignidade, intacta apesar das circunstâncias, fez com que ela se aproximasse. Não havia piedade no seu olhar, mas algo diferente. Respeito, talvez. Sophia Lauron. A presente costuma esperar em pontos de ônibus. Algo em sua voz, a dignidade intacta apesar das circunstâncias, a fez olhar mais de perto. Não havia piedade em seu olhar, mas algo diferente. Respeito, talvez. Sophia Lauron. Ela se apresentou, estendendo a mão. Leon Reynolds. Ele respondeu tirando o casaco e gentilmente oferecendo-o a ela. Ela aceitou, envolvendo-se no tecido gasto que ainda mantinha o calor do corpo dele. Obrigada, Leon.
Isso inesperado enquanto conversavam sobre o tempo e o atraso do autocarro. Ele não percebeu o pequeno desenho que caiu do bolso. Um projeto arquitetônico feito à mão com uma dedicatória no canto para o melhor arquiteto do mundo. Eu amo-te, pai, Eli. Sofia pegou-o discretamente, os olhos arregalando-se ao reconhecer o estilo inconfundível da planta. Era revolucionário, inovador. Exatamente o tipo de projeto que a sua empresa procurava há meses. Você é arquiteto? Perguntou ela, entregando o papel. O sorriso de Leon desapareceu. Eu era, há algum tempo. Faro do autocarro iluminou a paragem, interrompendo a conversa. Sofia devolveu o casaco, tirou um cartão de visita da bolsa e colocou-o no bolso dele. Talvez possamos continuar esta conversa noutra altura, num lugar mais quente, disse ela antes de entrar no autocarro. Leon guardou o cartão sem olhar, como tantos outros que tinha recolhido de pessoas que prometeram ligar, mas nunca o fizeram. Ele não sabia que tinha acabado de conhecer o CEO da Lauron Innovations, uma das maiores empresas de arquitetura sustentável do país. Ele não sabia que o desenho que ela tinha visto por acaso seria a chave para recomeçar a sua vida. Sabia que acabara de conhecer o CEO da Lauron Innovations, uma das maiores empresas de arquitetura sustentável do país. Ele não sabia que o desenho que ela tinha visto por acaso seria a chave para recomeçar. E ela certamente não imaginava que o seu velho casaco abriria portas que anos de qualificações não conseguiram abrir. Se alguma vez se perguntou como um simples ato de bondade pode transformar vidas, continue a acompanhar esta história que apenas começou. Não se esqueça de subscrever o canal para não perder o próximo capítulo. Perca o próximo capítulo. O que Sofia viu naquele desenho que a intrigou tanto? Porque um arquiteto talentoso como Leon estava desempregado. E o que aconteceria quando ele descobrisse quem era realmente a mulher a quem ele ofereceu a sua única jaqueta numa noite gelada? A chuva começava a se transformar em granizo, quando Leon finalmente empurrou a porta surrada do seu apartamento. Um pequeno estúdio num porão reformado, mal iluminado e com manchas de umidade nas paredes. Ele jogou a sua pasta surrada sobre a mesa e deixou-se cair pesadamente na única cadeira que tinha. Tirou uma nota de $5 do bolso, tudo o que lhe restava até ao fim da semana. O telefone tocou. Era o Dr. Harris, a avó de Ellie. Leon, o diretor da escola, ligou novamente. Ele se envolveu noutra briga. Ele está bem? Sim, mas Leon está a defender a honra dele. Um colega disse que o pai dele era um ladrão. A voz do homem de 67 anos tremia. Victor Dalton estava na escola ontem. O filho dele estuda lá agora. Parece que ele contou a história da expulsão por roubo aos outros pais. A fúria que Leon mantinha contida explodiu no peito dele. Não era suficiente para destruir a sua carreira. Dalton agora estava a atacar o filho. Ele respirou fundo, tentando acalmar a voz. Posso falar com ele? O menino respondeu com a voz quebrada. Pai, eu sei que não roubaste nada. Claro que não, filho. Então por que é que ninguém acredita em ti? A palavra merda atingiu Leon como punhais. Como explicar a injustiça racial a um menino de 12 anos? Como dizer isso num mundo onde Victor Dalton é um homem negro? A palavra raramente tinha o mesmo peso. Na manhã seguinte, Leon acordou, determinado. Tirou o cartão de Sophia Lawrence do casaco. CEO da Lauron Innovations, dizia em letras douradas. A sua primeira reação foi rir amargamente. Provavelmente mais uma executiva branca a fingir ser simpática. Mas algo na memória do olhar dela fez-lhe hesitar. Não havia piedade. Havia curiosidade genuína. Digitou o nome da empresa. O site mostrava um edifício impressionante, feito inteiramente de materiais sustentáveis, revolucionando a arquitetura com consciência ambiental. Era exatamente o tipo de empresa em que Leon sonhava trabalhar antes de Dalton arruinar tudo. O telefone tocou novamente. Sr. Reynolds, aqui é Rachel, da Dalton Architecture. O Sr. Dalton gostaria de falar consigo. Com consciência ambiental. Era exatamente o tipo de empresa em que Leon sonhava trabalhar antes de Dalton arruinar tudo. O telefone tocou novamente.
Sr. Reynolds, aqui é Rachel da Dalton Architecture. O Sr. Dalton gostaria de falar consigo. Leon congelou depois de destruir a sua reputação. O que mais Dalton queria? O escritório da Dalton Architecture era a personificação do poder corporativo. Vidro, aço e arrogância no 42º andar. Victor Dalton, 52 anos, cabelos grisalhos e um ar de superioridade, estava à sua espera. Ar de superioridade. Estava à sua espera. Leon, que bom que veio, disse ele com um sorriso ensaiado. Vou direto ao ponto. Ganhamos o contrato para o Centro Cultural Westridge, mas precisamos de uma abordagem inovadora. Leon sentiu o sangue gelar. O Centro Cultural tinha sido o seu projeto, aquele que Dalton lhe roubou e depois acusou-o de plágio. Quer que eu trabalhe para si? Perguntou ele, incrédulo, como consultor anônimo, sem crédito, claro, com o seu histórico, sabe como é, Dalton. Sorriu com malícia. Pense no seu filho. Ele merece melhor do que um pai desempregado a viver numa cave, não acha? A humilhação foi calculada com a precisão de um bisturi. Dalton sabia que Leon estava desesperado. Sabia que ao mencionar Eli estava a tocar no seu ponto fraco. Posso pensar nisso? Conseguiu ele dizer entre dentes. Claro, tem até amanhã. Ah, e Leon, se decidir não aceitar, creio que a Meridian Construction Company acabou de elaborar uma lista de arquitetos em dificuldades. Seria uma pena se o teu nome estivesse nela, não achas? Leon saiu cambaleando do prédio, com a ameaça paira. Empresas. 2 caminhos completamente diferentes. Um caminho de humilhação contínua sob o jugo de Victor Dalton. O outro, um mistério. Naquela noite, Leon olhou para o teto descascado do seu apartamento. No bolso, o cartão da Lauron Innovations parecia pesar como chumbo. No telemóvel, a mensagem de Dalton exigindo uma resposta. Na sua mente, o rosto de Eli, perguntando quando ele poderia voltar para casa do outro lado da cidade, no 50º andar da Torre Lauron. Sofia examinava os pequenos desenhos que havia fotografado discretamente no ponto de ônibus ao lado dela. James Chan, seu diretor de projeto, parecia impressionado. É exatamente isso que precisamos para o projeto Phoenix, disse ele. Quem é este tipo? Alguém que deu o seu único casaco a um estranho, respondeu Sofia sem tirar os olhos do desenho. Descobri que ele trabalhava na Dalton Architecture, até ser despedido por alegadas acusações de plágio, disse Dalton, James franzindo o senho. Aquele racista arrogante. Não me surpreende que tenha um historial de roubar ideias a funcionários negros e latinos. Bem, amanhã vamos conhecer Leon Reynolds pessoalmente. Sofia sorriu e eu tenho a sensação de que Victor Dalton não vai gostar nada disso. O que Sofia não sabia era que, naquele exato momento, Victor Dalton estava em seu escritório, furioso, olhando para um e-mail do Comitê Cultural Westridge. O projeto havia sido rejeitado por falta de originalidade e o comitê estava considerando outras empresas, incluindo a Lauron Innovations. A fúria de Dalton aumentou quando a sua assistente entrou na sala. Senhor, acabei de receber uma chamada. A Lauron Innovations está a tentar contactar Leon Reynolds para uma reunião. O rosto de Dalton endureceu. Seria apenas uma coincidência ou o seu ex-funcionário estava em busca de vingança? Nem mesmo Leon sabia que, ao oferecer o seu casaco a um estranho naquela noite fria, ele havia iniciado uma guerra silenciosa entre 2 dos empresários mais poderosos da cidade. Uma guerra na qual ele se tornaria, sem saber, a arma mais valiosa. O que Leon escolheria? Aceitar a humilhação de Dalton por um salário que lhe permitiria trazer o seu filho de volta, ou arriscar tudo pela proposta misteriosa de Sophia Lawrence? E o que aconteceria quando ele descobrisse que o seu simples ato de bondade havia desencadeado forças capazes de humilhação de Dalton por um salário que lhe permitiria trazer o seu filho de volta? Ou arriscar tudo na misteriosa proposta de Sophia Lawrence? E o que aconteceria quando ele descobrisse que o seu simples ato de bondade tinha desencadeado forças capazes de derrubar impérios corporativos? O restaurante Skyline, no 47º andar do edifício Horizon, não era lugar para pessoas como Leon Reynolds,
com executivos em fatos baratos e mulheres com joias exorbitantes. Ele parecia um peixe fora de água, com as suas mãos ásperas e desconfortáveis seguravam o menu sem preços, o que nunca é um bom sinal. Sr. Reynolds, Sophia Lawrence aproximou-se, elegante no seu conjunto branco, acompanhada por um homem asiático de ar sério. Este é James Chan, o meu diretor de projeto. Após os pedidos, Sophia foi direta ao ponto, mostrando uma foto do desenho que tinha caído do bolso de Leon. Isto é extraordinário, comentou ela. Esta abordagem à ventilação integrada na estrutura é revolucionária. Leon franziu o senho. É apenas um desenho feito pelo meu filho, baseado no seu projeto original para o Centro Cultural Westridge. James interrompeu, colocando uma pasta sobre a mesa. Encontramos os seus originais nos arquivos da Câmara Municipal. Apenas um desenho do meu filho, baseado no seu projeto original para o Centro Cultural Westridge. James interrompeu, colocando uma pasta sobre a mesa. Encontramos o seu projeto original nos arquivos da Prefeitura, antes das modificações de Dalton, as modificações de Leon. O coração de Leon disparou. Finalmente, alguém tinha encontrado a prova. Sr. Reynolds, queremos que você lidere a nossa equipa para o Centro Cultural Westridge. A comissão reabriu a licitação depois que o projeto de Dalton foi rejeitado. A oferta era surreal. 3 vezes o salário, benefícios completos, reconhecimento total pelo projeto. Por quê? Perguntou Leon, ainda desconfiado. Porque o talento genuíno é raro, respondeu Sophia. E porque empresas como a de Dalton podem continuar roubando impunemente. Naquela tarde, ao sair do restaurante, Leon percebeu um carro preto seguindo-o. Ele tentou despistá-lo virando em esquinas aleatórias, mas o veículo persistiu até parar abruptamente na sua frente. Victor Dalton saiu, com o rosto contorcido de raiva. Então é assim que você me agradece, fugindo para o meu concorrente? Como você sabia que esta cidade me pertence, Reynolds? Nada acontece aqui sem que eu saiba. Dalton avançou, encurralando Lion contra uma parede. Acha que uma empresa como a Lauron vai confiar num negro acusado de roubo? Eles só estão a usar-te para chegar até mim. Afasta-te, Leon, respondeu calmamente. Ouviste a minha oferta ontem. Era a tua última oportunidade, sussurrou Dalton. Agora vou garantir que nunca mais vais trabalhar neste país. Não tenho medo de ti. Tu é que devias ter medo, Dalton. Sorriso de Dalton tornou-se cruel. O teu filho estuda na Columbus Middle School, não é? Seria uma pena se a escola descobrisse que o pai dele tem cadastro criminal. O sangue de Leon gelou. O que estás a dizer? Talvez um pequeno acidente com alguns documentos. Dalton encolheu os ombros. Quem acreditaria em ti contra mim? Aquela noite foi a mais longa da vida de Leon. A ameaça contra Eli atormentava-o quando Sophia ligou preocupada a dizer-lhe que Dalton estava a espalhar rumores no comitê do projeto. Leon tomou uma decisão. Preciso da tua ajuda, disse ele. Tenho uma ideia. Na manhã seguinte, para a surpresa de todos, Leon Reynolds apareceu no escritório da Dalton Architectures. Victor, sorriu Dalton vitoriosamente quando o viu. Eu sabia que irias cair em insensatez. Quero discutir os teus termos. Leon respondeu discretamente, ativando o gravador do seu telemóvel. Enquanto isso, Sophia Lauron entrou numa reunião, com o comitê do Centro Cultural carregando uma pasta grossa. Senhores, senhoras, tenho provas de que Victor Dalton roubou o projeto original do arquiteto Leon Reynolds. Ela distribuiu documentos meticulosamente organizados, e-mails internos, registros de dados, depoimentos de ex-funcionários, todos, apontando para o mesmo fato. Victor Dalton havia manipulado o processo e roubado o projeto de Leon no escritório da Dalton. Escritório. A conversa estava a aquecer. Assine aqui, disse Dalton, empurrando o contrato. Você vai trabalhar exclusivamente para mim, sem crédito, por metade do seu salário normal. E as ameaças contra o meu filho vão acabar se você se comportar. Dalton sorriu arrogantemente. Leon hesitou com a caneta na mão. Por que você fez isso comigo? Porque roubou o meu projeto e depois me demitiu?
O que aconteceu a seguir Leon nunca esqueceria. Dalton inclinou-se para a frente, baixando a voz para um tom quase íntimo. Porque pessoas como você precisam aprender o seu lugar. Você acha que merece reconhecimento só porque és talentoso? Este mundo pertence a pessoas como eu, sempre foi assim. O preconceito evidente na sua voz fez o estômago de Leon revirar. Deves agradecer-me, continuou Dalton. Estou a dar-te uma segunda oportunidade, mesmo depois do roubo que cometeste. Ambos sabemos que eu nunca roubei nada. Isso não importa, riu Dalton. O que importa é em quem as pessoas acreditam e elas sempre acreditarão em mim, disse Leon, levantando-se lentamente. Na verdade, Dalton, importa sim, disse James Chan, seguindo-se a Sophia Lauren e dois homens de fato, um deles com um crachá da polícia. Victor Dalton, disse o detetive. Gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas sobre acusações de fraude, extorsão e falsificação de documentos. O rosto de Dalton empalideceu quando viu a gravadora na mão de Leon. Não podem provar nada, respondeu ele, tentando manter a compostura. Na verdade, respondeu Sofia calmamente, entregando uma pasta ao detetive. Podemos provar tudo. A reação de Dalton foi instantânea e violenta. Num movimento repentino, ele atirou o computador para o chão e lançou-se sobre Lyon, tentando arrancar-lhe o telemóvel da mão. Não me vais derrubar, gritou ele, dando um soco no rosto de Leon. Na confusão que se seguiu, Dalton conseguiu escapar pela saída de emergência, deixando Leon com um corte na testa, mas com a gravação intacta. Ele não vai longe, assegurou o detetive, pedindo reforços pelo rádio enquanto os paramédicos tratavam do seu ferimento. Leon recebeu uma mensagem que lhe gelou o sangue. Leon, vem depressa. Aconteceu algo na escola do Eli. O seu coração disparou. Se Dalton tivesse cumprido a sua última ameaça, o mundo pareceria girar em câmera lenta enquanto Leon tentava entender o que estava a acontecer. A sua vitória contra Dalton seria completa, ou ele perderia o que mais importava, o seu filho. A corrida contra o tempo tinha apenas começado, e mesmo com todas as provas reunidas, Leon sabia que algumas feridas talvez nunca cicatrizassem completamente. O que o esperava na escola de Eli como um homem que acabara de recuperar a sua dignidade profissional lidaria com a possibilidade de perder algo infinitamente mais valioso. Leon chegou à escola de Eli com o coração na boca. O pátio estava deserto, exceto por um grupo de adultos reunidos perto da entrada. Ele reconheceu imediatamente o Dr. Harris, o diretor Johnson, e, para sua surpresa, o seu filho, que parecia bem ao lado deles. Um homem algemado era escoltado por dois policiais. Não era Dalton. Pai, Eli correu em direção a ele, abraçando-o com força. Tu não acreditas nisso, diretor Johnson? O diretor Johnson aproximou-se com uma expressão grave. Sr. Reynolds, este homem tentou entrar na escola alegando ser um funcionário do Departamento de Justiça com documentos falsos sobre o jovem. Graças ao seu filho, ele foi detido. Leon, o que aconteceu? Acredito. Diretor Johnson aproximou-se com uma expressão grave. Sr. Reynolds, este homem tentou entrar na escola alegando ser um funcionário do Departamento de Justiça com documentos falsificados sobre o senhor. Graças ao seu filho, ele foi detido. Leon olhou para ele confuso. O menino sorriu e disse que era do governo, mas perguntou onde eu estava usando o meu apelido. Lembrei-me do que me ensinou sobre pessoas que tentam obter informações pessoais e disse ao professor. O agente explicou. O suspeito confessou ter sido contratado por Victor Dalton para colocar documentos falsos no registro da escola. O seu ex-assistente também acabou de fornecer provas de outros casos semelhantes. Leon abraçou o filho novamente, com lágrimas silenciosas a correrem-lhe pelo rosto. Foste mais esperto do que todos nós. Na semana seguinte, os jornais locais publicaram manchetes sobre a prisão de Victor Dalton, renomado arquiteto preso, por fraude, extorsão e falsificação de documentos. Essa foi apenas a primeira. A Dalton Architecture implodiu quando outros ex-funcionários, encorajados pelo exemplo de Leon, tornaram públicas as suas histórias.
6 meses depois, Leon Reynolds estava no seu novo escritório na Lauron Innovations. Através da janela panorâmica, ele podia ver o Westridge Cultural Center tomando forma. O seu projeto original agora melhorado, tornando-se realidade sob a sua direção. Pai, olha isso. Eli correu, agitando um jornal. Você está na capa da revista Architectural Digest. A manchete diz: Renascimento arquitetônico. Como Leon Reynolds revolucionou o design sustentável após superar a discriminação da indústria. Está na capa da revista Architectural Digest. A manchete dizia: Renascimento arquitetônico. Como Leon Reynolds revolucionou o design sustentável após superar a discriminação da indústria. Leon sorriu para o filho. 3 meses antes, tinham se mudado para um apartamento confortável, perto da escola de Eli. As noites em carros e caves eram agora apenas memórias distantes. Alguém bateu suavemente à porta. Sophia Lauron entrou impecável como sempre. A comissão do Centro Cultural quer antecipar a inauguração, anunciou. Ficaram impressionados com o ritmo do trabalho. Os seus olhos cruzaram-se por um momento, carregados com algo além da relação profissional que tinham cultivado cuidadosamente nos últimos meses. Leon, há mais uma coisa, continuou ela. Estavam impressionados com o ritmo do trabalho. Os seus olhos se encontraram por um momento carregados com algo além da relação profissional que tinham cultivado cuidadosamente nos últimos meses. Leon, há mais uma coisa, ela continuou. Victor Dalton quer fazer um acordo. Ele leu uma confissão, completa em troca de uma redução da pena. O que achas? Perguntou Leon. Acho que justiça não é vingança, mas restauração. A tua reputação será restaurada. O teu futuro estará seguro. Leon acenou com a cabeça. Diz-lhes que não tenho objeções. Naquela noite, enquanto ajudava Eli com o dever de casa, Leon recebeu uma mensagem. Era um convite para falar na escola secundária Columbus sobre ética profissional e superação de preconceitos. Vais aceitar? Perguntou Eli. Sim, respondeu Leon, observando o filho que herdara a sua resiliência e sentido de justiça. Algumas histórias precisam de ser contadas. 2 semanas depois, Leon subiu ao palco do auditório da escola. Centenas de rostos jovens observavam-no com curiosidade. Entre a multidão viu Sophia, que acenava discretamente. A minha história começa com um casaco, começou ele. O único que eu tinha numa noite mais fria do que eu, conseguia suportar. Enquanto falava, reparou que os alunos negros e latinos se endireitavam nas cadeiras atentos, como se fosse a primeira vez que viam alguém cuja história refletia possibilidades para as suas próprias vidas. Dei este casaco a uma desconhecida que tremia na paragem do autocarro não por heroísmo, mas porque reconheci nela algo que sentia todos os dias: a vulnerabilidade humana. O público ficou completamente em silêncio. O que aprendi foi que a nossa dignidade não está no que possuímos, nas posições que ocupamos ou no reconhecimento que recebemos, mas na nossa capacidade de permanecer íntegros, mesmo quando o mundo tenta convencer-nos de que não somos suficientes para alcançar algo, mesmo quando mal temos o suficiente para nós próprios. Sophia observava-o em silêncio, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Victor Dalton acreditava que pessoas como eu deviam saber o nosso lugar. Ele tinha razão, mas não da forma que pensava. Leon fez uma pausa. O nosso lugar é onde os nossos talentos podem florescer, onde a nossa humanidade é reconhecida, onde podemos olhar os nossos filhos nos olhos e dizer: nunca deixem ninguém definir o vosso valor. Após a palestra, enquanto a multidão se dispersava, Sophia aproximou-se. Sabe o que mais me impressiona em si, Leon? Não é o seu talento, embora seja extraordinário, é a sua capacidade de dar sem esperar nada em troca. Ele sorriu. Acho que deves agradecer aquela noite fria, e eu devo agradecer a minha sorte por o meu carro ter avariado mesmo naquela paragem de autocarro. Os seus dedos tocaram-se levemente. Um começo tão simples como oferecer um casaco a um estranho numa noite gelada. Enquanto saíam juntos, Leon viu Elisha conversar animadamente com outros estudantes,
Já não o rapaz que defendia um pai injustamente acusado, mas um jovem orgulhoso da sua história. Naquele dia, todos compreenderam que a verdadeira justiça não está em derrotar os adversários, mas em reconstruir o que foi injustamente destruído, que a dignidade não é apenas um direito, mas uma força que ninguém pode realmente tirar de ti, e que por vezes é precisamente quando nos despojamos do pouco que temos que descobrimos quem somos. Reconstruir o que foi injustamente destruído, que a dignidade não é apenas um direito, mas uma força que ninguém pode realmente tirar de ti, e que às vezes é precisamente quando tiramos o pouco que temos que descobrimos quem realmente somos.